Fernando, bom dia. Aproveitar que agora o Haddad não é mais ministro, inclusive veio a paisana hoje no CL, né, Fernando? Fazia tempo que eu não vi o Fernando sem terno. Tava com saudades do Fernando professor, aliás, né? Haddad, obrigado pela entrevista de hoje. Quero te perguntar uma pergunta muito objetiva, depois emendar uma outra na sequência. Primeiro, eu sei que agora o momento não dá para se dizer candidato, né? Se usa esse termo pré-candidato e ainda a chancela, vai ter assinatura, indicação do partido e tal. Mas para a gente ter clareza aqui, o Fernando Haddad, a pessoa Fernando Haddad, você se candidatará, se depender da sua vontade, ao governo de São Paulo. Isso temos como certo, né, Haddad? Sou pré-candidato ao governo de São Paulo, exatamente. Perfeito. Bom, os dados da economia que a gente tem visto nos últimos tempos, se a gente pegar os números e fizer uma avaliação de como era no passado também, os números são muito positivos no geral, né? Um desemprego muito baixo, inflação sob controle. Você pegou uma bomba aí no começo do governo, que eram aqueles precatórios, né? Teve que negociar aquilo tudo. Não foram anos fáceis, a gente acompanhou isso aqui durante muito tempo. Parece que hoje, eu não sei se é fator de rede social, como é que funciona isso, queria até ouvir a sua avaliação. Os números descolam muito do sentimento da população às vezes, né, Haddad? A população tem um sentimento, se você perguntar para as pessoas se elas acham que tem muito desemprego no Brasil, talvez boa parte vai dizer que está no nível altíssimo de desemprego, contrariando os dados que na verdade mostram que está muito baixo. Queria entender se você tem essa percepção também e por que é que isso se dá, esse descolamento muitas vezes da opinião das pessoas, de parte da população, dos dados oficiais. Olha, Demore, vamos primeiro esclarecer o que aconteceu nesses 3 anos, porque a gente precisa desse diagnóstico para saber o que está acontecendo na cabeça das pessoas, né? O Bolsonaro, ele vinha fazendo um ajuste fiscal em cima dos mais pobres. Como? Sem reajustar o salário mínimo e sem reajustar a tabela do imposto de renda. Então, estava acontecendo um ajuste fiscal. Mas isso estava acontecendo na base da pirâmide social. E qual era a consequência? A consequência disso era baixo crescimento, porque o poder aquisitivo das pessoas foi caindo abruptamente ao longo de 7 anos, porque essa política neoliberal começou no governo Temer e se estendeu para o governo Bolsonaro. Esse ajuste fiscal estava acontecendo dessa maneira que eu estou dizendo. Mas no último ano, bateu um desespero por causa das pesquisas. E aí eles resolveram abrir os cofres e estourar o orçamento de 2023, primeiro ano do governo seguinte. Então eles deram um reajuste não previsto no orçamento do Bolsa Família, baixaram o preço dos combustíveis às custas do ICMS dos governadores e deram um calote nos precatórios. Isso tudo aconteceu em 2022. E a bomba estourou no colo do presidente Lula. Então, quando nós entramos, nós estávamos com um déficit fiscal de volta no patamar de 2% do PIB, que foi o déficit fiscal médio do período todo Temer-Bolsonaro, com exceção dos últimos anos em que houve o ajuste fiscal que eu relatei, em cima dos trabalhadores, tanto do ponto de vista da tabela do IR, quanto do ponto de vista do não reajuste real do salário mínimo. Como nós fizemos? Primeiro nós pagamos o calote. Nós tivemos que pagar o calote aos governadores e aos precatórios no primeiro ano de governo, deu coisa de 120 bilhões de reais de calote que nós tivemos que pagar no primeiro ano. Mas daí nós passamos a fazer um ajuste fiscal, não mais em cima dos pobres, que passaram a ter reajuste real do salário mínimo, e a tabela do imposto de renda, que atingiu a isenção. A faixa de isenção foi para R$5.000. Hoje quem ganha R$5.000, não importa se seletista, autônomo, o que quer que seja, não paga imposto de renda. Nós estamos falando de mais de 70% da população que deixou de pagar imposto de renda esse ano. E como foi feito o ajuste? Cortando o gasto tributário. O que é o gasto tributário? São aqueles benefícios fiscais que, uma vez colocados no orçamento, nunca mais saíam, sabe? Ficava lá no orçamento. Os amigos do rei, os lobbies, os grupos de interesse. Eu divulguei 100% desses benefícios fiscais na internet, CNPJ por CNPJ, e comecei a cortar esses benefícios fiscais que não faziam mais sentido.
mantendo os que faziam sentido, sobretudo voltados para a agricultura e para a indústria. Mas aqueles outros que não faziam sentido, nós fomos cortando. Entregamos as contas muito melhor do que recebemos, muito melhor, e os indicadores. Inflação a menor da história em 4 anos, desemprego o menor da série histórica, dobramos a taxa média de crescimento, o melhor salário real médio da história e a maior massa salarial da história. E isso não adianta contestar, porque senão vira aquela coisa da terra plana, da vacina que produz doença e não cura, essas coisas que a gente fica ouvindo falar. Agora, o que eu queria te dizer é o seguinte, o nível de desinformação nas redes sociais, que é por onde as pessoas hoje se informam, é gritante. Se você visitar as redes sociais hoje, você vai ver uma enxurrada de desinformação. Não é sobre economia, é sobre tudo. É sobre a vida das pessoas, é sobre a ética das pessoas, é sobre a economia, é sobre investimento. Então, hoje, a guerra de narrativas, ela mudou de patamar para pior. E não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial, sobretudo no Ocidente, onde as redes sociais são absolutamente livres. Onde não é livre, no Oriente, nem toda rede social é livre para dizer o que quer. Então, e às vezes os governos não são democráticos também. Aí você tem uma outra realidade, governos mais autoritários e rede social controlada. Aqui não. Aqui você está numa democracia, ninguém quer calar ninguém, as pessoas têm o direito de dizer, mas ao mesmo tempo isso vem trazendo uma degradação do ambiente social muito grande pela desinformação. Eu estou aqui no ICL porque é uma forma de eu me comunicar informando. Todo mundo que está nos assistindo pode lá colocar, o Haddad não está falando a verdade sobre isso. E aí você cria um contraditório que estabelece a verdade. Porque para nós, o debate sempre vai interessar, desde que a resultante seja verdade. E a pessoa aí, o cidadão, vai poder votar em A, B ou C com base num dado. Então, se amanhã ficar demonstrado que os indicadores econômicos pioraram, o cara vota na oposição. Agora, não é o que está acontecendo no governo do presidente Lula, e nós vamos fazer um debate aqui em São Paulo para perguntar para o eleitor se ele está a par do que está acontecendo com a saúde pública, com a educação, com a Sabesp privatizada, com a segurança pública, com os pedágios. Vamos fazer um debate. Porque o bom da democracia é quando você tem uma arena em que você faz o debate franco, de alto nível, e deixa ao eleitor, né, a prerrogativa de escolher o seu destino. Aí que está tudo bem. Todo mundo ganha. Até quem perde a eleição ganha. Porque teve a possibilidade de se apresentar e de fazer propostas de acordo com a sua consciência.